Vamos ver o seguinte vídeo. O quão bom realmente é essa seleção portuguesa, mano. Eu acho que é um vídeo interessante. Estamos nas vésperas da Copa e a seleção portuguesa simplesmente está com o melhor elenco da sua história, mano. Pelo menos eu acho isso. Então, vamos reagir a este vídeo aqui e ver como é que fica. Rafael Leão, João Neves, Vitinha, João Cancelo, uma seleção que por muito tempo era carregada por um homem só, agora parece estar completa e representa uma ameaça iminente para qualquer seleção na Copa do Mundo. Olha, a última Copa de Cristiano não poderia ter um elenco melhor. A última convocação foi anunciada pelo Roberto Martins. Mano, é incrível saber que Portugal quase sempre teve uma seleção meio mediana, mano, mas desta vez tem um elenco simplesmente extraordinário, mano. Top demais. Treinador da seleção, e o que a gente viu foi um verdadeiro batalhão. Da defesa ao ataque, o time se mostrou completo com jogadores de alto nível e que estão em grande palco europeu hoje. A mídia força uma narrativa tão forte na França e na Espanha que Portugal acaba sendo deixado de lado. Eu não acho que seja uma narrativa meio que forçada. É que a França e a Espanha realmente são boas seleções. Só que o que eu acho injusto é que essa seleção de Portugal acabar meio que passar um pouco despercebida, porque é uma seleção realmente top, incrível, e ela entra como uma das favoritas, sim, para a disputa da Copa do Mundo. Ou você acha que Portugal não pode bater de frente com qualquer seleção top de linha do mundo atualmente? Qualquer, mano. Portugal é uma seleção completa da baliza até o ataque, mano. Completa até com opções muito boas opções no banco, mano. Muitas das vezes. Mas a verdade é que eles têm um elenco melhor do que a própria Espanha. E são capazes de bater de... Eu concordo. Eu acho que a Espanha, ela é muito coletiva. Sim, essa parte aí eu até que concordo. A Espanha é uma seleção muito coletiva, mas, tipo, tem posições que ela deixa a desejar. Não é tão completa quanto parece. É que o coletivo é tão bom que até chega a suprir aquele déficit de certas posições. Por exemplo, se você for olhar a Espanha, por exemplo, nos zagueiros, nos centrais, ela não tem aqueles centrais tão top de linha, assim. Se você for a perceber a fundo, verificar. Mas ela é uma seleção tão... unida, que joga em conjunto, que até aquela déficit na defesa chega a ser... passar assim, batido. Frente sim com a França e talvez até com o Brasil. E mais pra frente nesse vídeo eu vou trazer... Talvez até com o Brasil, não. Ela bate de frente com qualquer seleção do mundo hoje. Então, é isso, mano. Um 11 contra 11 deles com a gente. Eu quero que você veja e deixe a sua opinião nos comentários. Mas antes eu quero que você preste muita atenção nesses nomes que estão nessa lista. Eu não vou citar todos, mas eu vou citar os principais convocados. Primeiro a gente tem que começar pelo gol. Diogo Costa é um dos goleiros mais seguros que Portugal tem. Talvez... Concordo plenamente. Ele, apesar dele jogar no Porto, é um goleiro, um guarda-redes top 1, mano. Tipo, tá na segunda prateleira dos melhores guarda-redes do mundo atualmente. Ele é um guarda-redes seguro, correto. Dificilmente você vê o Diogo Costa comprometer. Aqui seja o ponto mais fraco, mas ainda assim ele traz uma segurança para esse time. Nessa temporada pelo Porto foram 33 jogos e apenas 15 gols tomados. Tudo bem, é uma média ok para um goleiro, mas ele ainda assim traz uma segurança para boa parte dos torcedores. E jogar em Portugal não é um demérito. O Porto é um dos melhores times de Portugal. Daqui para frente começa o verdadeiro esquadrão. Da defesa para frente você com certeza ouve o nome desses caras. João Cancelo, atualmente hoje pelo Barcelona. Hoje ele é um dos laterais mais versáteis. Mano, na parte de laterais esquece, mano. Parte de laterais, esquece. Eu não vejo uma seleção atualmente com melhores laterais do que os laterais de Portugal. Tipo, no quesito completo. Por que essa seleção portuguesa é muito completa? Porque ela é completa em praticamente todas as posições, mano. Todas. E não só tem titulares bons, como também tem reservas boas nas laterais, mano. Esquece. Versáteis e tecnicamente refinados no futebol moderno. Ele consegue atuar como um construtor de jogadas, caindo para o meio e atuando até mesmo como um volante, sem falar da sua visão de jogo que é fora do comum. Ele tem uma qualidade absurda nos seus cruzamentos e tem um QI de jogo absurdo. Ele é sem dúvida um dos melhores laterais do mundo hoje. Ter um lateral nesse nível é uma vantagem enorme, porque a gente sabe quão escasso está laterais em todo mundo. Não é qualquer seleção que consegue manter dois laterais de alto nível no time, e a gente sofre muito com isso. Mas... E sem se esquecer que o João Cancelo, ele pode jogar no mesmo nível, ele entrega tanto na lateral direita como na esquerda, mano. Então ele
é meio que vale por dois, porque acho que na reserva tem ainda o Diogo Dalot, do Manchester United, para o lado direito, é claro. E também tem o Nelson Semedo, que também é um lateral ok. Mas, por exemplo, para Nuno Mendes, o Portugal não precisa de um reserva. Por quê? Porque o João Cancelo já é um reserva para Nuno Mendes. Não sei se vocês entendem. Ele joga, entrega mesmo nível, tanto na direita como na esquerda, mano. Esquece. Se um lado a situação já é boa, na outra lateral é simplesmente melhor ainda. Eles têm o outro melhor lateral do mundo. Nuno Mendes já vem há pelo menos 3 temporadas com o PSG mostrando por que ele merece esse título. Ele conseguiu anular o Olise no jogo de volta contra o Bayern, por exemplo, e ele já fez isso com diversos outros grandes pontas. Se hoje o PSG tem esse poder defensivo, esse cara é um dos culpados por isso. Terminar no top 10 de bola de ouro para um lateral não é nem um pouco fácil. Poucos caras já fizeram isso, tá? Recentemente foi o Hakimi, companheiro de equipe dele, Carvajal, quando ganhou a Champions League pelo Real Madrid, e Philippe Lahm, há muito tempo atrás. Sem falar que no PSG ele é o atleta que mais ganhou duelos que qualquer outro jogador, ficando à frente até mesmo de Vitinha, seu companheiro de Portugal. E ele faz um ótimo contraste com o João Cancelo, porque um é ótimo ofensivamente, enquanto ele traz uma defesa muito forte e sólida. Ele vem para mais um ano. Eu acho que o Nelson, o caso do Nuno Mendes, ele é um dos laterais, aquilo que consideramos um dos laterais mais raros da atualidade, porque hoje em dia dificilmente você encontra um lateral tão bom a atacar quanto a defender. E o Nuno Mendes basicamente é esse conceito, essa definição. Ele defende muito bem e também ataca muito bem. Um dos melhores jogadores do mundo, sem dúvida. Para fechar essa defesa absurda, tem outros 2 caras que eu preciso que você preste atenção. Vou começar pelo Diogo Dalot, zagueiro do Manchester United, que vem se destacando demais. Não é à toa que José Mourinho pediu ao Real Madrid sua contratação. O Manchester voltou à Champions League depois de alguns anos e fez uma boa Premier League. E esse cara tem... Eu não acho que o Diogo Dalot esteja no nível do Real Madrid, pelo menos para as pretensões do Real Madrid hoje, um clube que está em crise. Eu não acho que o Diogo Dalot seja um lateral nível Real Madrid para as exigências do Real Madrid hoje, na situação em que um clube se encontra. Tem muita influência nisso. Jogar na melhor liga do mundo é necessário ter uma inteligência defensiva muito forte, e ele entrega isso muito bem, principalmente na seleção, porque quem está ao lado dele é um rival direto na Premier League. O Ben Dias é um dos melhores zagueiros do mundo por pelo menos 5 anos. Sua consistência no Manchester City comprova isso. Hoje, com 29 anos, ele chega no auge do... Apesar de que na Copa ele vai chegar meio que abaixo de forma, porque esta temporada foi muito conturbada para ele, sofreu muitas lesões, tanto que na reta final do Manchester City ele não participou dos jogos, mas não deixa de ser aquele zagueiro nível top, mano. Seu futebol. Se Cristiano Ronaldo é um ótimo líder, Rúben Dias não fica nem um pouco para trás. Ele vai além de ser um ótimo defensor físico. A sua saída de bola é como a de um volante construtor de jogada, tendo mais de 89% de passes certos em zonas perigosas. Isso mostra a segurança que ele traz para essa equipe e, sem dúvidas, para a sua seleção também. Vale falar do ótimo jogo aéreo que ele tem. Beirando os 1,90 m, ele é realmente uma torre dentro da área portuguesa. E se você ainda não concorda comigo que essa seleção é uma das melhores do mundo hoje, deixa eu te mostrar o meio-campo desse time. Vou começar leve com o Bernardo Silva. Esse cara que se despede do City essa semana simplesmente dominou o meio-campo de um dos melhores times. Mano, o meio-campo de Portugal é simplesmente uma barbaridade. Veja só os nomes: João Neves, Marquinhos, que vão disputar agora a final da Champions League, a sua segunda final seguida. Ou seja, eles já trazem um entrosamento do Paris Saint-Germain para a seleção. Olha outros nomes, temos ainda o Bruno Fernandes, que acabou simplesmente de ser eleito o melhor jogador da Premier League. Só para vocês terem noção do nível do meio campo do Real Madrid. E temos também o Bernardo Silva. Mano, esquece. Meio campo nível high. E você vai me dizer que esta seleção de Portugal não é top 1 ou não vai competir com aquele top 1 hoje. Esquece, mano. Eu acho que Portugal é muito completo em praticamente todas as posições. E o meu campo, se pá, eu acho que é a posição mais forte da seleção, mano. Porque tem simplesmente top melhores meio-campistas do mundo na atualidade. Praticamente quase todos, 80% dos meio-campistas são os melhores do mundo, mano. Melhores meio-campistas do mundo atualmente. Da década, e não é nem um pouco exagero. Bernardo sempre foi uma peça-chave para o Pep Guardiola. Ele chega para essa Copa com uma idade mais avançada, servindo muito mais como um medalhão experiente para esses outros caras que vou falar agora em seguida. Aqui vem outro caso de um rival direto. Bruno Fernandes é do Manchester United. Há pelo menos uns 4 anos ele tem sido o cara daquele meio campo. Sem contar que acabou de ser eleito o melhor jogador da Premier League, né? Não podemos esquecer desse detalhe. Acho que esse vídeo foi feito um pouco antes
dessa eleição. Desde criação fora do comum, ele vem sempre atuando como um 10, tem um passe em profundidade mortal, conseguindo acessar os espaços deixados pelos adversários de maneira magnífica. E o principal de tudo, ele simplesmente não para em campo. É muito normal a gente ver ele atuando em diversas áreas, até mesmo descendo para buscar o jogo. É claro, estar no United esse tempo todo pode ter ofuscado um pouco do que ele realmente é. Afinal, o time não passou por muitas fases boas nesses últimos anos, mas como eu disse sobre o Diogo Dalot, esse novo Manchester United que retornou à Champions League tem muita influência desse cara também. Mas agora eu vou falar da melhor dupla de esquece, mano. Vitinha e João Neves, esquece. meio campo do mundo. Mais uma vez, sem exagero nenhum. Com apenas 21 anos, João Neves é um dos jovens mais promissores do mundo. Já é considerado um dos maiores desarmadores da Europa. Ele consegue se destacar muito pelas recuperações de posse em espaços apertados E sem esquecer que ele é muito bom de bola aérea, mas muito baixinho. campo, sem cometer falta. Além disso, o seu auxílio na construção do PSG é enorme. Tem um ótimo passe e uma visão de jogo aguçada. Claro, com a sua idade, traz um fôlego suficiente para rodar os 90 minutos em alta intensidade. E isso é uma mão na roda para esse cara que eu vou falar agora. O atual terceiro melhor jogador do mundo, o Vitinha. A gente já ouve dele. É, terceiro melhor jogador do mundo, mas eu não concordei. Eu acho que pelo menos terceiro tinha que ser Rafinha, mano. Rafinha tinha que estar pelo menos no top 3, mano. Mas não é discussão para o vídeo. Ele há pelo menos uns 3 anos. Ele já é um dos melhores jogadores da posição dele. E hoje ele é o grande maestro do PSG. Inclusive, vale a gente parar pra ver como o PSG saiu de um time cheio de brasileiros para um time cheio de portugueses. Parece que melhorou 1000 vezes mais. Só nessa lista já foram 3 do PSG. Todos eles são os melhores na posição deles. O Vitinha, tanto com a bola no pé, tanto sem a bola, traz uma noção de espaço enorme. Se você parar para analisar um jogo do PSG apenas olhando a sua movimentação de campo, você vai perceber o tamanho da influência que ele tem dentro daquele time, fazendo que tudo fique mais fácil para Dembélé e Doué. E claro, olhando para Portugal, juntando todas essas peças que eu falei no meio campo, a gente tá falando de um time que é muito difícil de ser batido. Isso porque ainda tem outro cara que eu não vou me aprofundar, mas eu quero deixar uma menção honrosa. O Ben Neves hoje, pelo Al Hilal, acaba ficando um pouco escondido, mas ele não fica nem um pouco para trás desses outros caras. Acho que fica assim, acho que fica um pouco. Acho que o Ruben Neves, ele é mais aquele desarmador, né? Mas fica um pouco abaixo, mano. Na minha seleção, ele não seria titular. Na minha escalação de Portugal hoje, eu acho que tem muito mais opções para isso. Acho que ele não seria titular, não. Ele tem 30 jogos e 11 gols e 8 assistências. Para um meio campista, isso é algo acima da média. Olha, eu acredito que até nesse ponto do vídeo, se você que achava que Portugal não tinha tanta chance, já mudou de ideia, né? Mas se ainda não mudou, deixa eu te mostrar o ataque que Portugal vem. Vou começar pelo Gonçalo Ramos. Vai aí mais um atleta. É um ok. Para mim, Gonçalo Ramos, ele é mais mídia do que futebol. Não sei, mano. É minha opinião, né? Do PSG, mesmo sendo grande parte reserva desse time do PSG, quando ele entra, ele traz uma presença muito forte, principalmente flutuando entre as pontas e pelo meio, embora ele não seja um camisa 9 clássico, ficando fixo na área. Isso não é nenhum problema para a seleção, até porque a gente conhece o 9 fixo que Portugal tem, e já já a gente vai chegar nesse, cara. Mas antes eu quero também dar uma breve citada em João Félix, mesmo em uma fase abaixo de sua carreira. O João Félix, acho que foi se redimir na Arábia, ele voltou aquele futebol dele, né? Pelo menos essa temporada foi muito boa para ele. Apesar de que o campeonato saudita, né? Mas voltou a jogar bem e mereceu a convocação. Pela seleção ele sempre tentou se entregar muito. Não é à toa que ele está nessa lista. Hoje ele está no Milan um pouco mais apagado, mas ele vale sim uma lembrança nesse vídeo. Não está no Milan, não. Está no Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Mas tá bom, vamos para outro cara que na Premier League tá jogando muita bola. Pedro Neto é um jogador com uma inteligência tática altíssima. Jogando pelo lado direito, ele se destaca muito pela sua velocidade. E a forma com que ele agrega para o Chelsea é visível. Ele é um excelente jogador para encontrar espaço e criar oportunidades. E ele não se limita apenas na direita, tá? Porque ele é canhoto, mas ele também joga muito bem pela esquerda. É um jogador que é polivalente. E muitos torcedores brasileiros lembram dele por conta do Mundial. Afinal, ele enfrentou Palmeiras, Flamengo e por último Fluminense, no qual ele eliminou. Mas tem algo em comum que a gente vê aqui nesse vídeo, que todos esses jogadores que eu citei, com exceção do Gonçalo Guedes, cara, eles são peças principais em seus times. Isso faz o Portugal ser muito acima das outras seleções. E vou falar em comparação com a nossa seleção ao fim do vídeo. Eu quero que você fique até o final para ver isso. Mas antes de a gente partir para o próximo jogador, eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal. A gente está quase chegando a 1000 inscritos. Se tiver como me dar essa força. Mas agora o penúltimo cara dessa lista que eu quero destacar é o Rafael Leão. Hoje ele não vive mais a sua melhor fase. Rafael Leão é aquilo, né? Ele joga quando quer, mas quando é o dia que ele quer, mano, esquece, mano. O homem é imparável.
parando há alguns anos atrás, mas ainda assim é um destaque nessa seleção. Ele é um ponta de 1,88 m, e isso traz uma explosão e uma passada muito larga para ele. Mas ele não se limita apenas nessa velocidade, a gente sempre viu isso. Ele tem um drible muito forte, algo que não é comum em jogadores altos. Dessa lista hoje, ele talvez seja o que mais tem críticas em relação ao seu desempenho, principalmente quando se fala taticamente. Eu acho que essa temporada foi um pouco abaixo dele no Milan. Eu acho que também isso foi um pouco afetado pela tática do Milan essa temporada. Eu acho que o João Félix, não, o Rafael Leão, este ano ele esteve mais para o meio do que para a ponta, onde que é o ponto forte dele. Jogou mais como segundo atacante, mais centralizado. É aquilo, pelo menos eu, durante a temporada, eu analisava isso e falava que isso está a afetar um pouco o desempenho do Rafael Leão, porque o Rafael Leão é aquele jogador de explosão, mano. Ele gosta de estar na ponta, é que nem o Vini, por exemplo. Gosta de estar na ponta, receber na ponta, para poder dar aquela explosão, mano. Essa temporada ele praticamente jogou de segundo atacante, jogou mais centralizado. Pelo menos, na minha opinião, eu acho que isso afetou muito no desempenho dele, no geral, na temporada. Ele chega um pouco abaixo na Copa, assim. Ele sempre oscilou muito entre grandes partidas e partidas apagadas, até mesmo com a seleção de Portugal. Mas agora sim, quem todo mundo queria ouvir, ele vem para sua última Copa do Mundo, e eu arrisco dizer mais uma vez, essa é a primeira Copa que ele tem mais chances de ganhar. Concordo plenamente. Eu acho que Portugal já teve seleções boas, né? Por exemplo, a de 2022 era boa, um pouco mais completa em relação à de 2018, por exemplo. Mas a de 2026, é a mais completa possível em todas as posições. E, mano, para uma equipe, uma seleção triunfar, tem que ter equilíbrio. E equilíbrio é o que essa seleção portuguesa tem de sobra, mano. E olha que ele tá nessa desde 2006. O elenco nunca esteve tão forte. Cristiano Ronaldo hoje não precisa mais pegar 10 jogadores, colocar nas costas e fazer o time rodar. Hoje o time funciona para ele poder finalizar. E como funciona? A gente passou por todo mundo e a gente viu como o poder de criação de Portugal é forte. Cristiano Ronaldo hoje só precisa agregar em duas coisas. Primeiro, a sua grande liderança. Todo mundo dessa seleção viu Cristiano Ronaldo jogar quando era jovem e hoje estão ao lado dele. Ele é a referência desse time. Cara que todo mundo se espelha. A idade virou apenas um número do lado desse cara. E a outra coisa que ele tem a agregar é simples, né? O que ele mais gosta de fazer e mais gostou de fazer durante toda a carreira, que é fazer gol. Cristiano Ronaldo deixou de ser aquele ponta criador há muito tempo. Hoje a gente é habituado com ele atuando centralizado como um 9. E ele sabe fazer isso como ninguém. De cabeça, finalizando. Cristiano Ronaldo só precisa fazer gols. Não tem mais a preocupação que ele tinha antigamente com a seleção. Portugal antes tinha um sistema defensivo muito fraco, tanto pelo meio campo até mesmo pela defesa. O melhor zagueiro deles por muito tempo tinha sido o Pepe. E é por isso que eu digo que essa é a melhor chance dele ganhar a sua última Copa e fechar a sua carreira com a chave de ouro. Tô fechado contigo, mano. Concordo plenamente. Esta é a melhor chance, melhor oportunidade possível que o Cristiano já teve na seleção portuguesa. Recentemente ele levou a Nations League contra a Espanha, que com todo respeito a Espanha é muito superestimada. Se não for pelo destaque de Yamal e Nico... Não, mano, pra mim a Espanha ela não é superestimada, mano. A Espanha, o que joga de futebol coletivo é brincadeira, mano. Eu acho que seria superestimada se não estivesse entregando os resultados em campo. Então, como ela está entregando, recentemente venceu a Euro, e esta é a terceira, essa final que a Espanha perdeu é a terceira final da Nations consecutiva em que ela chega na final. Então, se isto é uma seleção superestimada, não sei o que é uma seleção que realmente está jogando bola. Esta é a terceira final consecutiva. Só para ter ideia, né? Então, não acho que a Espanha seja superestimada. Eu acho que a Espanha ela tem a mídia no nível do futebol que ela entrega. Sim, eu acho. Mas que Portugal, a mídia esteja um pouco abaixo do que realmente os caras são, isso também concordo contigo. Mas isso não faz com que a Espanha seja mais superestimada. Discordo plenamente disso. A Espanha realmente é top no mundo hoje. Apesar de que eu acho que na Copa vai chegar um pouco abaixo, porque os seus principais craques, por exemplo, o Yamal chega vindo de uma lesão. O Nico Williams, por exemplo, sofreu muitas lesões nessa temporada, chega um pouco também abaixo na Copa. Mas, dito isso, a Espanha não é nem um pouco superestimada. Pelo menos nessa parte vou ter que discordar, mano. Williams, aquele time simplesmente se apaga. Pedri é outro que se salva naquele bolo. Mas agora, o que eu disse que ia comparar. Triste verdade que a gente tem que falar é que o Brasil não aguenta Portugal. Hoje, em um mata-mata de Copa, se a gente enfrentasse eles, a nossa queda seria... Eu não sei se não aguentaria, porque eu tenho alguns argumentos. Se não aguentaria, eu discordo. Por quê? Porque eu acho que a seleção brasileira, por mais que ela tenha déficit em certas posições, principalmente nas laterais,
Laterais são um ponto mais fraco da seleção brasileira hoje. O Brasil continua tendo uma boa seleção, mano. Se for já comparar de trás até frente, principalmente da frente, o Brasil tem top atacantes mundiais, mano. Então, que não aguentaria, eu discordo, mano. Como é que uma seleção que tem no ataque, por exemplo, o Endrick, Vini Júnior, Rafinha, Estevão está lesionado, Luiz Henrique, por exemplo, no meu campo, Bruno Guimarães, Casemiro. Na zaga tem simplesmente a dupla que vai fazer a final, Gabriel Magalhães, tem o Marquinhos do Paris Saint-Germain. Como é que você vai falar que essa seleção não aguentaria com Portugal? Eu discordo, nesta parte pelo menos discordo. Acho que aguentaria sim, mas que o Portugal entraria um pouco favorito, isso sim. Seria certo. E se fosse na final, eles iam roubar o nosso ouro mais uma vez. Cara, a gente... Gostei. Ô, Portugal, devolve aí o ouro, mano. Precisa ser sincero, vamos botar no papel 11 contra 11. Simplesmente não tem como. Portugal se destaca muito mais que a gente. Não, destaca sim, concordo, mas eu acho que 11 contra 11, onde o Portugal subsairia-se muito, ou de forma isolada, eu acho que seria apenas no meu campo. Ok, podemos comparar 11 contra 11, aqui posso fazer uma breve comparação. Vamos, de goleiro temos o Alisson, Diogo Costa. Se o Alisson não estivesse chegando na Copa, vindo de várias lesões no Liverpool, claro que daria Alisson. Ok, hoje daria Diogo Jota. Vamos na dupla de centrais, temos Rubem Dias e do outro lado temos aquele de Sporting, quem... me foge o nome agora, um central do Sporting aí. Ok, mas nessa dupla de centrais daria Brasil claramente. Eu acho que a dupla Rubem Dias hoje e o Gonçalo Inácio, exatamente, lembrei o nome, superaria a dupla Gabriel Magalhães e Marquinhos hoje. Eu acho que aí o Brasil vence. Nas laterais, ok, Nuno Mendes e temos o João Cancelo. Vence Portugal, porque o Brasil praticamente não tem laterais. No meio campo é onde viria a superioridade da seleção portuguesa, concordo plenamente nessa parte. O Brasil está um pouco abaixo, mas no ataque esquece, mano. O ataque esquece. Por exemplo, nas alas, vamos falar o Pedro Neto contra a Rafinha. Hoje, eu acho que o Pedro Neto também não fez grande temporada, então daria Rafinha. Vini Júnior contra Rafael Leão. Hoje, daria muito Vini Júnior. Eu acho apenas quem se faria aí é o Cristiano Ronaldo, até porque nós sabemos pelo nome, pelo craque que ele é na história do futebol. Eu acho que faria esse Cristiano Ronaldo. Mas falar que o Brasil não seria par para Portugal, não, eu discordo plenamente nessa parte. Discordo plenamente, analisando a frio, 1 para 1. Eu acho que única posição em que Portugal, ou posições que Portugal sairia muito superior é apenas as laterais e o meio de campo, simplesmente isso. Então, acho que o Brasil daria sim para competir, mano. Olha, a única vantagem que a gente tem, que eu posso dizer, é o nosso ataque. Isso é fato. O Vinícius Júnior... Não só o ataque, eu acho que a zaga também. Não só o ataque, acho que a zaga, a do Brasil, é superior que a do Portugal. E Rafinha é um ataque que qualquer seleção sonharia. Mas, cara, as nossas laterais nunca foram tão fracas. Sim, é o que acabei de argumentar. Laterais e meio de campo. Portugal seria vencedor, claramente. Sim, em comparação a Portugal, eles têm 2 dos melhores do mundo na defesa. E claro, isso só não ganha jogo, mas até mesmo na zaga. Com todo respeito ao Marquinhos. Não, discordo plenamente. A zaga de Portugal hoje é inferior à zaga do Brasil. E ponto final. Hoje. Copa do Mundo começa hoje. A zaga de Brasil é muito superior à zaga de Portugal hoje. Mas pela seleção eu nunca senti firmeza nele. Talvez com Gabriel Magalhães agora sim a situação melhore. Mas o meio campo também fica para trás. Bruno Guimarães está longe de João Neves, felizmente. E Casemiro é o único que se destaca. Eu também acho que o Marquinhos na seleção não compromete tanto assim não, mano. Marquinhos na seleção é que nem o Alisson. Eu acho que não compromete tanto assim. Pode não fazer jogo épico, jogo nível high, mas eu acho que o Marquinhos na seleção nunca comprometeu tanto assim, apesar de que falhou o pênalti contra a Croácia na última Copa. Mas comprometer assim no geral, eu acho que não. O Marquinhos sempre foi um zagueiro ok na seleção. Destaca ali. E já não vive mais a sua melhor fase. E o principal de tudo, esse time de Portugal joga muito tempo junto. E, como eu falei, todos eles são destaques nos seus times. Cara, a gente tem jogadores do nosso time que não são coadjuvantes nos times que eles jogam. E bem, a gente não conseguiu passar do Uruguai na Copa América. E só passou nas eliminatórias porque, cara... Essa parte vou ter que concordar contigo. O coletivo do Brasil realmente é fraco. Mas com o Ancelotti acho que voltou a se reencontrar um pouco. O ciclo foi muito conturbado, sim, concordo. Teve vários treinadores, acho mais de 4. Mas agora com o Ancelotti eu acho que o Brasil está tentando se reencontrar. E isso é muito bom. Que uma seleção joga em conjunto por vários tempos. Por um bom tempo. Aquilo causa um entrosamento que é útil demais para a seleção. Então,
Acho que é isso. Impossível ficar de fora. E não é por conta do talento individual, porque a seleção realmente é recheada de talentos individuais, mas sim coletivamente. Hoje Portugal é muito forte coletivamente e acaba agregando com os poderes individuais de cada um. E mais uma vez, é por isso que eu acho que Cristiano Ronaldo tem a melhor chance da carreira. Esta parte eu concordo plenamente contigo. Ele tem a melhor chance da carreira para conquistar uma Copa do Mundo. Isso é indiscutível. Essa é a melhor geração que Cristiano já esteve acompanhado na seleção. Isso é indiscutível. Dele para ganhar uma Copa do Mundo. Bem, essa foi a minha análise sobre o time de Portugal. E é claro que é apenas uma opinião. Eu quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo também. Pessoal, este foi o vídeo aí, como vocês viram aí. Basicamente, vários pontos eu concordei aí com o Mano. E lembrando que o vídeo original vai estar aí na descrição. Vão, acompanhem, dê uma força aí no canal. Então, foi isso aí, pessoal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.